E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e sempre a orientação dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos no final do capítulo 44, As Trevas. No último programa, nós falamos e conversamos sobre o que o Lísias, respondeu ao André Luiz quando este perguntou se o umbral, tinha uma localização, as trevas, tinha uma localização especial. E aí o Lísias explicou para ele que em toda parte há vida abundante, que o vácuo não existe e que, além da morte, nós vamos estar nas esferas espirituais compatíveis com a nossa vida mental aqui de enquanto encarnados, Então, nós vimos que também, ele diz para o André Luiz que a vida, ela também há princípios de gravitação para o espírito, como há os princípios de gravitação para os corpos. A lei de gravidade aqui na Terra, para os corpos, é aquela que bota tudo para baixo, puxa tudo, Tudo que é matéria tende a cair, Tende a baixar. Na vida espiritual existe também princípios de gravitação que dizem que quanto mais o espírito age no bem não de si mesmo, mas dos outros, ele se eleva. E quando ele só pensa em si, quando ele age de maneira pensada no mal dos outros, ele se adensa e ele cai, vamos dizer assim. Então, no último programa, o Lísias está explicando isso para o André Luiz. Essa explicação está no parágrafo 24. E vai ser desse parágrafo que a gente vai continuar a nossa leitura do final desse capítulo. Então, o Lísias começa dizendo para o André Luiz: a vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar ao nosso bel prazer. A terra é a organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão segundo as nossas obras. Então, uma das leis aqui da terra é que tudo que a gente planta, a gente colhe. A cada um segundo as suas obras. Se a gente planta na terra chuchu, colhe chuchu. Se a gente, a nível espiritual, planta maledicência, a gente vai colher maledicência. Se a gente planta o bem, colhe o bem. Se planta o mal, colhe o mal. Se planta o bem, já está nas esferas superiores. Se planta o mal, já estamos nas esferas inferiores. São essas leis que existem, tanto, quer dizer, existe a lei única, que é a lei plantou, colhe. Então, plantamos as coisas materiais, colheremos as materiais. E
habitando as espirituais, colheremos as espirituais, sendo elas boas ou más. Então, qualquer lugar em que tenhamos habitado, não é o campo para a gente fazer o que quer, menosprezar nosso bel prazer, né? Seríamos para cumprir sempre a lei de Deus. E a gente pode fazer um raciocínio maior aí, com a questão do Brasil ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós, numa ocasião, nós fomos a um congresso, e nesse congresso espírita, teve uma mensagem, através do Divaldo, da benfeitora a Isabel de Portugal. Foi? Uhum. E ela vem dizendo... Que alguns espíritos acham que é veneranda. Isso, que os espíritos acham que é veneranda nosso lar. Mas é fofoca espírita. Isso aí é outra história. Isso é outra história. A opinião do pessoal não está dizendo. Mas, então, a mensagem que ela traz desse congresso foi exatamente em Lisboa. E aí, fazendo uma alusão à escola de Sagres, que é uma escola que foi colocada, fundada para que houvesse a construção de embarcações para serem exploradas novas terras nas Américas, né? Novo Mundo, que se dizia. Escola de Sagres, que era em Lisboa. E ela faz uma alusão nessa mensagem à nova escola de Sagres, que é agora daqui para a Europa, do Brasil para a Europa, levando o conhecimento da boa nova do Espiritismo, da mensagem do Consolador, né? Então, o que eu estou falando isso? Porque ela fala aqui, ó. Ela não, ele, Ulisses. Desculpa, Ulisses fala aqui, né? Campo que podemos ferir, não é. É uma organização viva, que tem leis que podem nos escravizar ou libertar. Então, segundo as nossas obras. Segundo as nossas obras, nossas vontades. Então, nós estamos inseridos numa sociedade aqui no Brasil, em que ela é, por determinação de Jesus, isso também está muito bem explicado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, e que tem a finalidade de expandir o Evangelho para o mundo. O Evangelho, que eu quero dizer, o Consolador, né? E Allan Kardec veio, missionário do Cristo, trouxe o Espiritismo para nós. Se plantou na França. E depois veio desmembrar a partir aqui do Brasil, a maior nação espírita do mundo, através principalmente das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E nós temos o Espiritismo antes do Chico, e nós temos a ideia de Jesus antes de Kardec e depois de Kardec, a mensagem de Jesus. E temos o Espiritismo antes do Chico e depois do Chico, mais bem explicado e mais bem exemplificado. Por que a gente está falando isso? Porque, de acordo com o nosso comportamento aqui, nós podemos ser realmente, ter a honra de ter essa oportunidade de ter participado dessa expansão do Evangelho para o mundo. Muitos de nós que temos o conhecimento do Espiritismo, aqueles que têm, no nosso caso aqui, mais aprofundado, com certeza serão convidados a reencarnar em países que necessitem dessa novidade. Por quê? Ele está dizendo aqui, olha, e aí vamos ter a oportunidade, muitas vezes, de resgatarmos aquilo que fizemos em outras nações, de escravização em partes da terra que vivemos. Porque quando ele diz que a terra não é um campo que podemos ferir, é que ele está dizendo também para a gente, subliminarmente, que nós já fizemos isso. Ferimos e menosprezamos a nosso bel prazer. Às vezes até continuamos fazendo aqui. Mas fizemos isso no velho mundo, que às vezes a gente critica tanto, que é a Europa. Também, às vezes, no Oriente, na Ásia e etc. Já habitamos essas nações todas. Já vestimos quase todas essas roupagens. Então, a oportunidade que nós temos tendo aqui de uma nação nova, que é o Brasil, que tem pouco mais de 500 anos, de termos essa oportunidade de uma terra que não está tão ferida assim como foi no passado por nós mesmos. Porque nós que estamos encarnados aqui somos espíritos muitas vezes cansados da guerra, que está explicado lá também no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
né? É isso. Então, continuando. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo. E as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Então, aí o Lísias, para resumir esse assunto, diz para o André Luiz que nós podemos ser comparados a algumas aves. Aquelas que são livres, elas que estão sem problemas nenhum de retaguarda do passado, elas conseguem alçar voos, né, grandiosos. Mas aquelas outras que estão com linha na perna, embaraçada em algum lugar, elas já não conseguem voar tanto, né, porque estão ali presas. E existem aquelas que realmente estão tão tolhidas no seu voo, que estão com peso realmente, não vamos supor, nas suas asas, nos seus pés, elas não vão conseguir sair do chão. Então, com a alma humana acontece a mesma coisa. Enquanto o nosso comportamento, os nossos sentimentos estiverem comprometidos com o mal, estiverem afastados das leis de Deus, estaremos como essas aves, presos, chumbados ao solo, sem conseguir evoluir. Lísias, porém... Lembrei do trecho daquela música do Maria de Magdala, Pássaros de Asas Partidas. É isso, está no Mensageiro essa frase. Está no livro Mensageiro, Procurando Libertação. Lísias, porém, não precisaria fazer-me esta pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante os meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Então, porque o Lísias falou para ele, você entendeu, você percebe? E ele, pela descrição que o Lísias deu, ele já começou a imaginar. Só que, com certeza... depois, mais tarde, a gente vai ver isso no Libertação, no Mundo Maior, no Obreiros da Vida Eterna, ele vai começar a fazer as incursões dele nas trevas, né? Não naquelas trevas mais densas, pesadas, subcrostais, mas nas trevas, vamos dizer assim, mais próximas ao umbral. Ele vai conseguir, de alguma maneira, fazer esse trabalho, né? Tentar ajudar aquelas aves de asas partidas que não conseguem alçar o voo da liberdade espiritual, da evolução espiritual. E ele é uma delas, porque ele vai alçar o voo. Mas interessante, né? Ele realmente e nós já falamos em programas... Consegue se desvencilhar do peso dele. E nós já falamos em programas anteriores... E cada um tem o seu peso. Nós já falamos em programas anteriores que o André Luiz é o Carlos Chagas. O Divaldo já falou isso, nós também acreditamos. Quem não quiser acreditar, tudo bem, não tem problema. Mas para nós é. E vendo a vida de Carlos Chagas, era um trabalhador incansável, deixou muito proveito para a ciência, muito. Numa época que a ciência era muito limitada, né? Mas um esforço. E vemos o André Luiz, como a morte não nos muda, trabalhador que ele era, continua sendo. E desde o primeiro momento da chegada do nosso lar, ele é assim. Ele ouve a hora do Ângelo, chega lá na enfermaria, ele já quer saber o que é aquilo, aquela música, aquela oração, ele já quer participar, ele está doente, ele está acamado, saiu do umbral, acabou de sair do umbral. E já quer participar e quer perguntar. Daqui a pouco ele está nas câmaras de retificação já trabalhando, daqui a pouco ele está ali, está aqui. Eles proporcionam a ele reencontros com o desafeto do pai, que ele apoiou lá, esqueci o nome, o desafeto do pai dele, que o pai dele cobrava a dívida, e depois ele se encontra com a ex-empregada da casa dele, para ele, que ele fez mal também, quer dizer, são situações que já apresentam... O Ribeiro. Ribeiro, isso. É Ribeiro? É Ribeiro, acho que é. Eu acho que é. E aí são situações que os espíritos proporcionam a ele, porque sabe que ele está preparado para vencer. E aqui o Lísias acaba de falar das trevas,
Pode ser que o André Luiz tenha resumido aqui para nós, pode ser que o Ulisses tenha falado mais detalhes. E ele não se assusta, ele falou, opa, quando é que eu vou começar a trabalhar? Já quer trabalhar. E lembrando, gente, ele não foi ver a esposa ainda. Ele ainda não foi ver a Zélia. Ele está com saudade da mulher e dos filhos, mas ele já quer trabalhar. É um ensinamento para nós o tempo todo. Quando a gente desencarnar, não pede para vir em casa. Esquece um pouco. Quando eles quiserem, eles trazem. Não fica pedindo, não. Vamos lá. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu. Qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Quando ele diz aqui que o planeta, né, com que corrige o culpado, a gente entende que se Deus permite que as trevas existam, é porque somente através do contato com o mal maior é que a gente pode se cansar e resolver mudar o próprio comportamento. Então é aquela definição lá do Evolução em Dois Mundos, sobre o inferno, acho que é no capítulo 19, onde o André Luiz dá essa definição em que o inferno, as trevas existem, porque nós ainda precisamos dessa didática, né? Sofrer bastante para se cansar de fazer o mal, para entender que a gente está colhendo o que plantou, né? A gente que plantou o mal está colhendo o mal e vai estar em contato, às vezes, com inteligências perversas que vão nos subjugar, que vão tentar nos usar, não é? E aí vai ter uma hora que a gente vai se cansar disso, porque as trevas são presididas por esses espíritos que ainda não se dispuseram a trilhar o caminho reto, a seguir as orientações de Jesus. Então, porque eles ainda têm essa volúpia do poder, de querer mandar, eles acabam influenciando a esses espíritos, vamos dizer assim, menos perversos, mas que são perversos. Então, Deus, na realidade, Deus, na misericórdia, na sua misericórdia, ele permite que essa região existam, para que a gente se canse do mal e possa optar pelo bem. Sempre nos lembrando que ninguém está ao desamparo divino. Em todos os lugares há proteção divina. Nessa questão do inferno, gente, no capítulo 4 do livro Céu e Inferno, Kardec coloca do item 1, ele coloca até o item 15, ele fala de todos os infernos cristãos, os limbos, inferno pagão, o esboço. Ele vem dizendo todas as narrativas de inferno que são relatadas para a gente raciocinar e chegar ao final na conclusão correta, que o inferno é um estado consciencial. Então, como sempre faz o mestre por excelência, Allan Kardec, que Jesus envia para nós, o educador grande educador que ele era e ele faz esse apanhado para a gente raciocinar no final, dizendo que, lá no item 14 e 15, no final desse capítulo do inferno, ele dizendo que são almas, corpos fluídicos, imagens, e dizendo que não é para a gente acreditar nisso, é só raciocinar que a gente vai pensar, raciocinar corretamente, que a gente vai pensar diferente. Então, quem quiser, livro Céu e Inferno, capítulo 4, o Inferno. E aí Ulisses continua. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência, porque a nossa bússola interior está na consciência. É lá onde estão escritas as leis de Deus, né? A pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Isso.
Então, nós, né, o André Luiz, enquanto médico encarnado, ele sabe que a pessoa tem um senso de direção no cérebro, lógico, tem uma área no cérebro que faz com que a gente não ande tonto, batendo cabeça em todo lugar. Mas aí ele diz que mais agora no mundo espiritual, ele sabe que o que faz a gente realmente caminhar em linha reta é a nossa condição espiritual, né? Como ele diz aqui, que reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. E aí ele continua para concluir. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará, quer dizer, aniquilará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Então, a gente vai para o inferno com os nossos próprios pezinhos. Isso que o Lisa está falando aqui está muito bem explicado no livro No Mundo Maior. Ele divide o cérebro em 3 partes. Zona dos conhecimentos superiores, que é a parte da frente. Zona dos conhecimentos atuais, é a nossa luta. E aquilo que trazemos de outras encarnações, que é da córtex cerebral para trás. Está lá bem explicadinho. Basta que, tanto que nas orações se ilumina mais a parte da frente e a parte do meio que fica menos cinzento. Então está muito bem explicado o livro No Mundo Maior, que trazemos de todos nós, porque o cérebro, ele é o órgão físico, mas ele traz dele o órgão espiritual correspondente a ele, não é? Então, é isso que ele está dizendo. O Emmanuel tem uma frase que é um pouco preocupante para todos nós religiosos, né, que tentamos nos espiritualizar um pouquinho mais nessa encarnação. Ele diz que o grande problema é que tem muitos religiosos, isso de todas as religiões, que apesar de estarem, né, no caminho do céu, estão andando como se o inferno fossem. Porque, né, a gente que tem o conhecimento, como ele disse aqui nesse capítulo, né, logo no começo do capítulo, é o que ele diz, que a queda daqueles que têm o maior conhecimento é muito maior. Então, que Deus possa nos ajudar para que a gente que já tem o conhecimento espírita, que é a mensagem primitiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente possa, se compenetrar de que nós temos o mapa do caminho para o céu e que a gente não ande, em direção ao inferno tendo esse mapa na mão. É mais ou menos isso que o Emmanuel quer dizer para a gente, que a gente aproveite nessa encarnação e não desista, não tenha a postura, vamos dizer assim, o comportamento de um Judas, que foi o maior erro que ele cometeu, que quando viu que estava no caminho errado, resolveu se suicidar. Que Deus nos ajude para que a partir dessa encarnação, a gente, já que nós temos o mapa, que é o Espiritismo, o mapa do caminho para o céu, que é um caminho longo para nós ainda, bem longo, que a gente não caminhe, tendo o mapa na mão, caminhe para o inferno. Que Deus possa nos ajudar e amparar a toda a humanidade, a todos os religiosos do mundo inteiro, que nessa encarnação tiveram a missão, a tarefa, já não digo nem missão, a tarefa de trazer novamente a mensagem do bem à humanidade. Muita paz a todos. Até o próximo programa. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Lembrando sempre o que Emmanuel nos diz, Contra a nossa vontade de melhora, existem séculos de sombra. Que a gente não desista de novo, Então, que o suicídio seja tirado do nosso dicionário. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.